a minha fala está dividida em três partes. A primeira, eu vou trazer alguns conceitos com os quais a gente vem trabalhando, depois também algumas estratégias que têm informado o nosso trabalho, e, por fim, a Marta, vou te pedir, Marta, me dizer a hora que tiver já passado pela metade, eu quero dedicar mais tempo ao trabalho que a gente está fazendo aqui no Contra Condutas. Então, por opção, eu não vou trazer nenhum trabalho anterior do grupo e mais focar naquilo que a gente vem fazendo. Então, bom, eu vou ter que me desculpar, mas assim, eu estou na academia, né? Então, assim, estou na universidade e acho também um espaço ainda potente de trabalho. Potente quando a gente imagina ele como um espaço também político de ação, e eu me envolvo demais em atividades de ateliê, de sala de aula, e acho que as atividades de sala de aula são realmente potentes, ainda são potentes, né? A gente participa de um grupo de pesquisa, somos em 4, um arquiteto, um artista, um cientista social e um filósofo, buscando pensar a arte, ou mecanismos, ou as práticas estéticas, né, dirigidas à cidade e às práticas sociais como formas de entender o que está acontecendo hoje no mundo, né? Temos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, a Cristina Kiminami está aqui, a Tássia Vasconcelos também, são 2 das alunas da nossa equipe no trabalho contra condutas. Então, como pensar, como deslocar saberes e poderes e fazeres dentro da academia é algo que tem nos interessado bastante, e também pensando sempre de forma, tentando, né, de forma interdisciplinar. Então, eu não vou ler esses textos todos, eles estão aqui só como guias, vocês vão olhando eles como imagens ou como palavras-chave, mas são 10 desses, de 0 a 10, são questões que eu vou colocar aqui para a gente pensar e olhar depois para os trabalhos, né? Acima de tudo, pensar essa dimensão que atrela estética e política dentro, né, de um trabalho que está dentro da universidade, dentro de uma escola de arquitetura, né? Então, desde aquele ponto de vista, como pensar a partilha do sensível, como pensar aquilo que é visível e não é visível, aquilo que é considerado e normalmente não é considerado, dentro das práticas arquitetônicas, dentro das práticas de ensino, dentro das formas de representação da cidade e das dinâmicas sociais. Então, a gente tem trazido muito o Rancière para a gente discutir com os nossos alunos e pensando a política aí como uma forma de experiência. Eu acho que também é muito interessante essa mesa, eu já vi várias transversalidades aqui, que serão muito ricas para a gente debater. André trouxe também a discussão sobre o Jameson, né? A gente vai chegar lá também, né? Então, é muito interessante pensar como uma série de disciplinas vão, a partir dos anos 60, se voltar para as práticas espaciais. Sejam elas as ciências sociais, bom, a própria arquitetura desde o princípio, mas a geografia vai estar interessada também numa outra forma de pensar mapeamento, a filosofia e também estudos culturais e os estudos visuais, não é? Vários autores começam a dialogar a partir dessa ideia do que ele vai chamar, né, esse autor, que é o Robert Taylor, que ele é da área de linguagem, né, da área da linguística e de letras, e essa união de todos a partir da noção de mapeamento. Bom, eu fiquei escolhendo uma série de capas de livros possíveis a colocar aqui, poderiam ser vários, a gente poderia fazer uma série dessas, e para além de livros, textos de autores em vários campos do conhecimento. Isso aqui é, pelo menos dos anos 90 para cá, autores de várias áreas. Então, vejamos, né? Há um interesse que subsiste em relação aos mapeamentos. Ontem, conversando com o Pablo, eu fiz uma pergunta a ele, e falei, Pablo, por que você acha que hoje ainda estamos interessados em mapeamento, né? E ele disse algo que concordamos e que está aqui também na fala do Jameson, porque ainda estamos perdidos, né? Precisamos nos encontrar. E o Jameson, nesse texto que é de 91, que ele resgata um texto menor em 88, ele vai dizer dessa necessidade de uma cultura política pedagógica, né, que se faz, ao mesmo tempo, a partir de uma experiência enraizada num local, uma dimensão situacional de uma ação política, mas também a necessidade da compreensão de algo maior, não é? Então, a partir dessa nossa posição, não dá para ficar só nela, né, naquilo que nos cerca, em termos daquilo que é o sensível, mas também
imaginar a possibilidade de representações que deem conta de sistemas maiores. E, nesse sentido, ele diz o seguinte, não é? Ele vai chamar aqui de... Em um texto ele chama totalidade geográfica, em outro ele chama totalidade provisória, não é? Então, essa ideia de que a totalidade que a gente consegue captar, de certa maneira, ela é sempre parcial, porque ela é fugidia e porque ela nunca dá conta do todo. Mas, ainda assim, é importante ir até ela, não é? Porque, ao mesmo tempo que nos sentimos perdidos em relação na cidade, não é? Ele vai trazer lá do Kevin Lynch essa ideia, se a gente se sente perdido espacialmente, socialmente da mesma maneira. É necessário pensar mapas sociais para que a gente consiga atrelar aquilo que acontece nas relações em algo que seja da ordem das conexões físicas, não é? Aqui vejam, eu trouxe já pessoas da área da literatura, esse é um geógrafo, não é? E que vai estar pensando essa ideia, né, da disputa, exatamente no momento em que a geografia começa a se questionar dentro das suas objetividades, das suas tecnologias científicas de produção, das posições, né, claramente demarcadas no espaço, ele vai dizer que há, então, né, uma explosão daquilo que se entende por mapeamento, exatamente quando a gente começa a pensar que essa forma de representação ela não é neutra, ela não é objetiva, ela parte de decisões, não é? Então, aquilo que nós mapeamos, como mapeamos, para quem, não é? Então, essas perguntas todas começam a irromper, não é? E o que salta aos olhos é que, na verdade, qualquer mapa ele é político. Seja uma cartografia, uma contracartografia, ela visibiliza algo e ela claramente invisibiliza algo. E nós sabermos, então, o que está em jogo em cada mapa, aquilo que está presente, aquilo que está ausente, faz parte de decisões. E o que ele vai dizer, então, é que, na verdade, para que haja essa disputa, não é? Essa disputa pelos mapeamentos, na verdade, a necessidade de que nós reivindiquemos também, não é? Espaços de poder e espaços de conhecimento a partir dessas representações. Mas elas não são só, como Daniel e André estavam dizendo, né, mecanismos de disputa, mas também são mecanismos de proposição, não é? Aqui também, dois autores montando, essa é uma coleção online, todo mundo pode aí visitar, essa ideia de pensar os contramapas, não é? Como uma dimensão pedagógica e didática diante de um mundo hipermapeado. Não é? É necessário, cada vez mais e cada vez mais cedo, aprender a produzir e a ler contramapas. E eles vão dizer que há uma dimensão poética, eles estão vindo também do campo da literatura, né? Eles fazem uma articulação aí com a ideia de uma escrita inovativa, mas o que eu acho que é mais interessante é quando eles dizem que a partir desses contramapas é possível pensar alternativas, não é? Para o pensamento, para o sentir e para o viver nesse mundo atual. James Crampton propõe também algumas linhas significativas de investigação a partir de contramapas. É interessante que o primeiro deles ele fala, olha, são os artistas, né? Eles estão na ponta de lança. Mapeamentos cognitivos, cotidianos, mapas como resistência, hackeamento de mapas e, transversalmente a isso tudo, o uso e a discussão sobre a teoria crítica. Eu não vou me ater a esses campos todos, isso fica para depois, não é? E aqui no Brasil, um texto que eu acho um livro que é interessantíssimo, ele vem da área da psicologia, é um livro, processo, é um livro cartográfico, né, da Laura Possana de Barros e da Virginia Kwastrup, e vai dizer o seguinte, olha, o objetivo da cartografia é desenhar a rede de forças a qual o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta do seu movimento permanente. Então, mais do que um trabalho analítico, né, análise, síntese e tudo mais, em que eu vou discriminando, né, como um trabalho, vamos pensar assim, de uma ciência moderna, a ideia é de uma pesquisa da cartografia, mais do que um objeto que se finaliza, a cartografia como um processo de pesquisa, como algo que se dá no tempo e que se envolve com processos. E quase que chegando lá, em algumas referências de trabalho, a gente pensa muito essas ações dos contracartógrafos como ações que são de coleta, de conexão e de espacialização, não é?
são modos de correlação, espacialização da informação. De certa maneira, a informação hoje está cada vez mais numa profusão imensa, não é? Ela também aparece de modo cada vez mais disperso e fragmentado, e a necessidade de, então, estabelecermos reconexões, não é? Conexões que são táticas e que são situacionais, mas lembrando, né, a partir do Jameson, que essa situação ela tem a dimensão, né, ela procura também se colocar dentro de uma totalidade, mesmo que seja provisória, né? E nessa dimensão dialética entre parte e todo, essa compreensão para uma tomada de posição crítica. Então vamos lá, rapidamente, por alguns trabalhos. Esse é um trabalho que eu acho que é muito interessante, do Cildo Meirelles, e que ele opõe dois mapas. Ele opõe o de cima, que é esse, o cartográfico, e o mapa, que na verdade é esse novelo de 30 quilômetros de linhas. Ele andou por 30 quilômetros numa rodovia, na rodovia Rio Santos, esticou esse fio e depois recolheu ele todo de novo. O que ele está dizendo aqui, né, é de que um mapa, a experiência de a informação de um mapa é inescapável em relação ao outro, né? Aquilo que está no mapa de cima não pode ser condensado no de baixo e vice-versa, mas tem uma experiência no de baixo, né, essa experiência de estar presente no território, né, que é fundamental para que eu consiga rebater essa totalidade do mapa que está em cima. Aqui também, nessa mesma estratégia, né, desse cartógrafo que se coloca não de cima, né, nas totalidades, mas desde baixo no território, caminhando por ele. O trabalho do Francis Alves, o Green Line, ele anda, né, exatamente numa área de disputa, né, que aparece no mapa produzido em 1948, que Israel e Palestina estão discutindo qual é o limite adequado de fronteira entre os dois territórios, e ele refaz esse trajeto soltando uma tinta verde, né? E esse é um vídeo também disponível, e depois ele faz a entrevista com palestinos e israelenses para estabelecer uma conversa o que acham sobre essa ação. E, por último, um trabalho já usando mídias locativas, que é do Jeremy Wood, e, na verdade, ele se coloca em Londres entre dois meridianos, dois códigos, né, abstratos de representação do mundo, e ele vai, então, desenhar ou escrever, né, essa frase do Melville, né, em Moby Dick, dizendo que os lugares verdadeiros nunca estão no mapa. E cada um dessas palavras que ele vai traçando no território, vai havendo uma negociação também com aquilo que está no território. Então, entre abstração, né, ou entre um mapa e o território, que seria uma outra dimensão desse real, há sempre uma negociação. Ele passa por cemitério, por escola, por uma série. Então, tem sempre um jogo para que ele consiga, entre projeto e contingência nesse trabalho. Então, essa primeira estratégia, né, eu estou chamando aqui de trajetórias narrativas. Vejam, eu estou tentando separar um pouquinho, mas, na verdade, no trabalho desses contracartógrafos, como o próprio Daniel trouxe aqui, ele vai para a experiência e depois ele volta e gera esse mapa maior, né? Eu só estou tentando fazer com que a gente olhe um pouquinho para trabalhos que têm uma tônica mais numa direção, mais na outra. Então, aqui seriam essas trajetórias narrativas em que o corpo implicado no espaço e essa relação com a experiência é fundamental. Esses que passaram, né? Aqui a gente tem uma outra linha de trabalho, que são um casal de fotógrafos, né, os Becker, que estão aqui interessados em captar a situação da indústria moderna norte-americana. E vocês vão ver séries e mais séries, né, de fotografias, estou chamando, né, esse cartógrafo na mesma posição, e tem lá a data e a vinculação espacial. Como aqui também, né, o Hans Ekelboom, que é um holandês que passa a fazer esse tipo de registro, né, que é do arquivo, né, já num outro universo econômico, que é o universo, né, da pós-fordista, né, desse capitalismo de consumo extremado, e que, diante da produção das individualidades, na verdade, a gente está produzindo mais do mesmo. São sempre a mesma tomada, e cada essas fotos elas foram tiradas no intervalo, cada um desses grupos, no intervalo de 1 hora e meia.
Então, é para imaginar, para que a gente consiga perceber que em certas territorialidades há produção, né, de repetição, né? E dentro dessa repetição, o que a gente consiga ver, o que a gente consegue ver de diferença. Mais adiante, já um trabalho do Anthony Abad, ele trabalha em São Paulo com motoboys, tem prostitutas e vários, vamos chamar assim, grupos sociais em que ele transfere um celular, né, com geolocalização para que eles representem o seu cotidiano, né? E ele vai trabalhar também com essa lógica da catalogação, que eu estou chamando aqui de arquivos visuais, né? Essa cartografia como um procedimento de aproximação, associação e montagem, né, daquilo que está se mostrando disperso e que a hora que a gente coloca em quantidade, essa quantidade, como já dizia Benjamin, né, lá no autor como produtor, essa quantidade emerge como uma outra qualidade. Uma terceira vertente, uma terceira estratégia que tem nos interessado em trabalhar, né, é essa que a gente pode ver aqui, do Hans Hack. Ele está interessado em mapear, nos anos 70, toda uma lógica de submoradia em Nova York, né? Aqui são cortiços, né? Então, ele sempre adota uma posição que é uma fotografia de frontalidade, e embaixo a gente tem a escritura do imóvel, isso tudo perfazendo uma sala, e depois ele começa, pela informação que ele tem nas escrituras, a vincular os proprietários entre si, e ele percebe toda uma rede, né, de articulação entre pessoas para que se coloquem na invisibilidade, ao mesmo tempo para a legislação, em termos de impostos, e que eles consigam, ao mesmo tempo, manter um nível mínimo do valor dos aluguéis na cidade. Esse aqui, para mim, está muito ruim, não sei como é que está aí. Está melhor. O André já mostrou para vocês o trabalho do Mark Lombardi, e aqui só é interessante ver, então, ele trabalhava com fichas rosas e verdes, que tinham também uma categorização distinta, então, informações um pouco mais precisas e outras ainda a serem verificadas. Ele partia para croquis e depois chegava nesses painéis que eram imensos, né? E, por fim, também ele já mostrou a vocês o trabalho do Bureau d'Etudes, como esses grandes mapas que estão interessados, né? Estão esses gráficos, diagramas, como uma terceira vertente, que pensam em conceder visibilidade a inter-relações de natureza abstrata. Quer dizer, frente àquele primeiro cartógrafo que está diante, né, de uma condição mais direta com o fenômeno, nesse caso aqui é muito difícil a gente ter essa condição direta com o fenômeno. Então, é necessário a gente, para compreender o que está acontecendo, é necessário criar esses grandes mapas. Davi, sim? 15 minutos. Ah, legal, obrigado. Então, estamos perfeitos. A gente pode passar para o segundo arquivo, e aí agora eu faço mais lentamente, para que a gente possa ver um pouco um trabalho que a gente está finalizando. Bom, a gente vem trabalhando com essa noção de cartografias com alunos de graduação. São séries de estratégias numa disciplina de 4º ano, e dentre elas as cartografias, mas a gente tem trazido muito as práticas artísticas para o ateliê, para repensar o que normalmente está presente numa escola de arquitetura, né? Bom, vamos ver o que vai dar para ser visto. Mas eu estou apresentando para vocês aqui, é um livro que a gente está finalizando dentro do projeto Contra Condutas. É um projeto chamado GRU 111 Contra Cartografias. A gente escolhe esse nome. GRU tem a ver com as 3 letras do aeroporto de Guarulhos, mas ele, então, tem toda uma codificação internacional para essas 3 letras, mas GRU se assume assim, dentro de uma lógica de reconversão de nome, identidade de marca, feito por um escritório de design estrangeiro, para reposicionar essa infraestrutura dentro do país. Ela não é mais estatal, ela passa a ser uma concessão e gerida, né, por um grupo que vocês já vão ver a partir dos diagramas que nós fizemos, mas, na verdade, a ideia de reposicionar no mercado global. Exatamente esse reposicionamento ele aparece no momento em que um agente, que é, ao mesmo tempo, construtor
e o administrador desse aeroporto está envolvido com a ocorrência de trabalho análogo ao escravo, e por isso esses 111 aparecem aí, e que é um número muito emblemático nas nossas páginas policiais, né? E GRU 111, então, prefaz essa codificação que é muito presente no universo aeroviário, que é a identificação dos aviões, né? Aqui essa capa, essa imagem, ela foi tirada por um dos fiscais do trabalho, em 2013, e para nós é muito interessante porque, diante dessa imagem tão comum da periferia das cidades brasileiras, aparecem ali a torre de comando do aeroporto e as gruas na época da construção. E para nós a gente de cara se remeteu ao texto As Chaminés e os Campanários, do Jan Starobinski, né, como aqueles elementos que marcavam a ordem social, né. E agora aqui, numa condição completamente extremada, né, desse capitalismo avançado, a gente teria os correlatos, né, torre de controle e grua como novos controles sociais nessa paisagem. Aqui é contracapa, a gente começa a juntar uma série de imagens que estão presentes, vamos chamar assim, de projetos de eficiência ao longo da história no manejo dos corpos, né? Desde navio negreiro, modulor e uma série de patentes que a gente encontrou, que são extremamente recentes e são basicamente de 2001 para cá. Uma delas, deixa eu ver. Como é que a luz aqui? Essa imagem aqui, ela é de uma patente contra terrorismo. Tem um alçapão dentro do avião, a partir de um mecanismo cibernético, e aí o terrorista cairia lá dentro. São todas patentes que são disponíveis, toda a nossa pesquisa é feita em bases públicas de informação, tá? E também aqui à direita, formas de eficiência, né, e disciplinaridade dos corpos dentro dos aviões, cada vez menos espaço para transportar mais gente. Então essa dimensão do corpo já começa a aparecer no trabalho. A gente segue aqui. Então, como eixo central do trabalho, a gente tem a ideia de visibilidade e invisibilidade. O aeroporto como um dispositivo. Então, a primeira etapa do trabalho é pensar o aeroporto como um dispositivo de produção de visibilidades e invisibilidades. A terceira a gente chamou do GRU ao 111, do 111 em direção a um sistema. A gente vai perceber que ele vai para o país e excede o país. E depois, então, a gente volta para o próprio projeto Contra Condutas e pensa ele como iniciando dentro de um sistema judicial e se endereçando à própria sociedade. Alguns textos que a gente produziu, e aqui, então, são trabalhos, a gente, nessa primeira etapa, faz uso daquilo que a gente chamou de narrativas visuais, então, essa contracartografia, pensando numa sequência visual, mas, ao mesmo tempo, esse corpo que está implicado, mas não está mais muito, porque a gente está cada vez mais mediado por essas tecnologias de informação que vão nos dando a experiência do espaço a partir da geolocalização. Então, esse é um trabalho que segue, né, começa com aeroportos ao redor do mundo e a maneira como eles se inserem com as suas latitudes e longitudes. A gente chega no aeroporto de Guarulhos. Daí em diante, a gente começa a deslocar e perceber que aquilo que era Figundo, na verdade, é Figura, né? Todos os bairros em volta, e a gente começa então a entrar via Google Street View e começa a perceber, né, sempre de maneira mediada, que esse mecanismo ele tem limites, e os limites são feitos pelo próprio aeroporto, né? Dentro dessa lógica bem intensa entre o que é uma infraestrutura que tem conexão global e quais são as desconexões locais que ela produz. E aqui nós regulamos o sistema para conseguir imagens que são de 2013. Né? É possível, no Google Street View, você escolher a data. E aqui, então, a gente tem esse canteiro, que parece um pouco um campo de concentração. Uma das únicas passagens que ainda estão abertas entre o aeroporto e os bairros de Guarulhos. E aqui chegamos ao Terminal 2, tendo vista o Terminal 3 em construção, o canteiro onde aconteceu o trabalho análogo ao escravo. Bom, esse é um trabalho, eu não vou mostrar todos, aqui são
7 trabalhos que utilizam essa ideia, essa estratégia, né, entre a narrativa visual e o trabalho de arquivo. Mas aqui é uma sequência, como se estivéssemos já chegado no aeroporto e estamos sendo processados de maneira inconsciente por esse grande dispositivo. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue ver isso em termos de imagens, a gente trabalha aqui com uma grande cartografia, modulando, pensando esse espaço, né, como uma modulação de comportamento, que trabalha com o controle, né, articulando de maneira muito precisa aquilo que é vigilância e aquilo que é entretenimento, né. Espaços e tempos de entretenimento, espaços e tempos de vigilância, e sempre mediado por palavras que são da ordem da imposição. Faça, pegue, registre e assim por diante, indicando as posições no aeroporto. Então, a gente está trabalhando aqui numa dimensão metafórica ainda, né, que é essa de como o aeroporto produz invisibilidade dentro de uma cultura que também produz invisibilidade e que ela é análoga àquilo que aconteceu no aeroporto no Canteiro. Eu vou passar, aqui a gente tem outros textos, toda a lógica de controle de identidades para você fazer uma viagem, relações de gênero dentro, né, e trabalhistas que são internas ao sistema aeroviário, assédio sexual, assédio moral, a visão do turista, né, o turista ele tem o contato com aquilo que é o popular e aquilo que vamos chamar assim é a periferia, né, ou aquilo que é né, toda a diversidade do Brasil, apenas quando é reelaborado a partir do design. Então, aqui tem uma coisa que é a produção de um catálogo, né, e que a gente, então, coloca tudo aquilo que seria do Brasil, né, redesenhado e à venda para o turista, né. Então, a nossa identidade nacional estaria aqui. A gente pode pensar até a Anastácia, que é o símbolo da escravidão, uma HK-47, quer dizer, está tudo aí disponível, né. Bom, frestas são esses espaços e lugares que nos conectam no aeroporto com o universo invisível. Um ensaio fotográfico também sobre esses enquadramentos de trabalhadores no aeroporto e a gente aqui como intruso. E aqui é bem interessante, é o último trabalho dessas narrativas, que é um universo extremamente invisibilizado, né? São as relações de trabalho dentro do aeroporto. A gente vai perceber, e aí são ícones produzidos pelos alunos, uma série de acidentes de trabalho que são impressionantes, né? Então, as condições de trabalho no aeroporto que a gente imagina que são completamente adequadas em nível internacional, na verdade, elas são invisibilizadas, né? Aqui a gente associa imagens de bancos de dados e que são altamente visibilizadas, né, com relatos de trabalhadores e de sindicatos de aeroviários mostrando as reais condições de trabalho, né? Então, há um confronto entre essas coisas. Bom, eu vou pular isso aqui, mas é um espaço, uma travessia entre Guarulhos e o aeroporto, que é usado cotidianamente pelos trabalhadores, né? E essa é a condição deles ali, os trabalhadores depois da construção. Um texto da Cibele Rizek muito bacana. E aqui chegamos ao trabalho que a gente está chamando dos diagramas, né? A gente começa, então, opondo com esse diagrama que a gente chama sistema OAS-GRU, o agente, né, esse agente duplo, vamos chamar assim, e o aeroporto. A parte de cima é toda a visibilidade que esse agente tem, né? Visibilidade pública, site, né, as informações em termos de participações acionárias e tudo mais. E a parte de baixo ela é montada, quer dizer, o único dado, né, a única fonte de pesquisa que a gente tem que não era de pública, né, mas que agora, de certa maneira, se torna, informações do processo, né. E embaixo vocês vão ver toda uma lógica, né, e que a gente percebe que é muito parecida da lógica de cima. Então, se aqui em cima a gente tem uma empresa com uma gestão de altíssima eficiência, né, com capital em bolsa e tudo mais, a gente vai perceber que embaixo há toda uma lógica, né, de controle e de aliciamento de mão de obra análogo ao escravo. Então, versus a possibilidade de a gente imaginar que há um altíssimo controle, né, numa empresa que, ao mesmo tempo, é a proprietária do aeroporto e que é
a empreiteira, a construção dele. Então, na parte de cima, altíssimo nível de controle que diz respeito aos órgãos internacionais, e embaixo, um descontrole fortuito, né? Poxa, escapou, né? Na verdade, a hora que você vai construindo esses agentes, você percebe que há uma lógica empresarial claríssima que funciona da mesma maneira. Seguindo, a gente tem agora, né, esse agente que é, na verdade, a OAS, que é e ela, através, né, de uma associação com fundos de pensão públicos e com a União, ela compõe, né, com um agente, com uma empresa da África do Sul, ela compõe, então, essa participação acionária. Mas essa mesma empresa que ela constitui, né, com esses fundos de pensão, e essa empresa foi criada em 2000, ela é concessionária de uma série de infraestruturas no país a partir da abertura das concessões no território nacional. E a gente vai perceber que esses agentes são os mesmos e eles têm uma participação realmente nacional nesse sistema de concessões. Seguinte, no caso específico da OAS, a gente traz um texto do Chico de Oliveira, no Ornitorrinco. Ele fala exatamente dessa duplicidade entre aquilo que eram sindicatos num determinado momento e depois passam a virar os gestores dos fundos de pensão. Acho que para os brasileiros isso fica um pouco mais claro. A gente vai perceber que esses agentes, né, que participaram do caso do aeroporto, né, eles são ao mesmo tempo parceiros, eles são ao mesmo tempo estão ali na ordem da disputa. O que eu quero dizer? Há agentes privados, há agentes públicos e há agentes vinculados ao universo trabalhista que estão, ao mesmo tempo, no campo da parceria e, ao mesmo tempo, no campo do conflito. Aqui a gente faz um mapa, a gente expande para o Brasil, em termos de regiões, datas, empreiteiras, empreendimentos, as áreas no país e seus financiadores, e a gente percebe que há um universo muito maior, né, da ocorrência de trabalho escravo no Brasil, e que o caso do Terminal 3, em Guarulhos, é apenas um deles, né? E a maior parte deles a gente vai ver que foi financiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Aqui a gente traz índices, olha só, né? Os pontos pretos são os pontos de ocorrência de trabalho análogo ao escravo na construção civil no Brasil, de 2009 para cá, e a gente traz os índices de desenvolvimento humano, PIB, taxa de alfabetização, taxa de urbanização. Em seguida, a gente vai para uma dimensão tanto irônica, que é onde estão os colégios de público AAA, onde estão os vigilantes privados e onde estão os carros blindados. E, ao final, a gente traz de novo o mapa da construção civil, só para a gente trazer um dado que eu acho que é significativo, né? A ocorrência de trabalho análogo ao escravo no Brasil, na construção civil, não tem vínculo com traços de atraso como no ambiente rural. Na verdade, é uma outra ordem do capitalismo, né, que tá se colocando nas regiões mais avançadas e que atrelam grandes capitais, as grandes empreiteiras com capital aberto em bolsa, que passam a terceirizar os seus serviços para pequenas empreiteiras e elas usam o trabalho análogo ao escravo. Então, as regiões que mais cresceram no Brasil na última década são elas, então, né, todo esse perfil, né, de crescimento econômico no Brasil nos últimos tempos está atrelado à ocorrência de trabalho análogo ao escravo. Definições, questões jurídicas, aqui uma linha do tempo em que a gente traz o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, o desenvolvimento da arquitetura brasileira e tensões sociais e tensões trabalhistas ao longo do século, desde o 14 bis até agora, e o caso nosso ali em amarelo. Partimos para dados relativos à economia. Quanto da economia no mundo é gerada em função do trabalho análogo ao escravo? Então, a gente vai perceber que há, sim, dimensões políticas, mas também dimensões econômicas claríssimas nesse universo. Uma associação, e aí isso é importante, é só um parênteses, Mata, se me dá mais 2 minutos, eu devo estar já com o tempo esgotado, é que, para nós brasileiros, nós começamos esse trabalho em agosto do ano passado, no momento do impeachment, e a gente termina esse trabalho no momento de grandes tensões sociais e transformações na nossa legislação trabalhista em função de terceirização e a reforma da Previdência. Então, claramente, todo
uma iniciativa de precarização dos regimes de trabalho, e a gente faz, então, aqui uma associação de eufemismos e sinônimos desse universo, toda a disputa da legislação, e aí, então, ao final, a gente chega ao próprio projeto Contra Condutas, os seus endereçamentos, ele começando aqui no sistema judiciário e finalizando nos endereçamentos na sociedade, né? E terminamos aqui com mais destes diagramas. Então, no geral, é isso. O livro está quase prontinho, falta mais um texto, mas deu para ter um overview e vai estar esse material todo na exposição no sábado. Tá bom?